Pessoal, boa noite. Hoje, dia 4 de junho, seria a nossa última aula antes da prova, tá? A prova, como vocês sabem, cai todos os exercícios que vocês fizeram desde o dia 23/4, que são motores. Depois, dia 30/4, nós tivemos geradores. Dia 7/5 tivemos transformadores ideal. Na sequência, transformadores real. Sistemas trifásicos. Semana passada eu passei exercício. E hoje nós vamos só fazer um vídeo para vocês verem e reforçar a questão das correntes C igual a zero, onde as correntes se anulam, tá? Então eu vou ter dois sistemas, né? Um sistema de linha, assim, né? Como vocês estão vendo, e um outro seria um sistema que é o sistema estrela, tá? Aí eu vou montar ele na hora para vocês. Então, vamos pensar aqui um pouquinho. Pessoal, se eu energizar dessa forma, fazer uma ligação dessa forma, tá? Liguei o R com o neutro. Então eu vou medir a carga aqui, ó, a corrente aqui. Se eu medir a corrente aqui, ela vai dar um exemplo, tá? 10 amperes. Obviamente, se tem uma corrente de 10 amperes nesta linha aqui em cima, ela vai descer. Se eu medir neste ponto, vai ter 10 amperes. Se eu medir neste ponto, vai medir 10 amperes. Se eu fizer uma medição no neutro dela, ela vai ter 10 amperes, tá? Isso é uma sequência lógica do sistema. Se eu fizer por esse segundo plano aqui, ó, eu vou colocar uma resistência, uma corrente de 10 amperes também. Aí eu vou medir ela aqui em cima. Eu vou ter 10 amperes aqui. Eu vou ter 10 amperes aqui. Eu vou ter 10 amperes aqui. E obviamente aqui eu também terei quanto? 10 amperes. Eu não posso ter uma somatória desses 10 amperes, tá? Não pode ser 20. Tem que ser 10 amperes, tá? Agora olha só esta condição. Nessa terceira linha aqui, tá? Nessa terceira linha aqui, eu tenho mais 10 amperes. Eu tenho 4 linhas aqui, certo? Tenho 4 fios. 3 sendo fase e 1 sendo neutro. A hora que eu colocar, porque eu estou dizendo que o sistema está em equilíbrio, estão todos iguais, ó. Aqui eu tenho 10 amperes, aqui eu tenho 10 amperes, aqui eu tenho 10 amperes, ele está totalmente equilibrado. A hora que eu for medir aqui, eu vou ter 10 amperes nesta fase aqui e vou ter 10 amperes aqui também. Aqui também. O que vai acontecer com o neutro, gente? O neutro é a somatória de todas as correntes. Vou chamar IR mais IS mais IT. Se ela está em equilíbrio, eu estou dizendo que está. Por quê? Porque são todas as correntes iguais. A somatória do neutro vai ser igual a zero, tá? Então elas vão se anular, ok? Na verdade, que a gente está vendo uma explicação sobre corrente de tensões, corrente e tensões em equilíbrio, tá? O que ocorre geralmente nas nossas casas?
ocorre uma distorção de corrente. Aí vai ter um desequilíbrio. Se tiver um desequilíbrio, tem que enxergar e saber qual é a corrente necessária que está correndo para todo o sistema elétrico de uma casa. Tá certo? Então, se o sistema está equilibrado, o nosso neutro é 0. Ok? Ok. Agora vamos ver o sistema estrela. Então vamos fazer aqui, vamos terminar ele, né? Aqui em cima eu tenho o meu R. Aqui eu tenho o meu S. E aqui embaixo eu tenho meu sistema T. No meio de cada um eu tenho uma resistência. E aqui eu também tenho uma. E aqui eu tenho outra. Bom, se eu fizer a minha leitura de tensão de fase, eu vou saber que, isso dentro de uma casa, tá? Desse ponto a esse ponto, eu tenho 220. Deste ponto até este ponto aqui, ó, eu tenho 220, que é o que chega na casa nossa. Quando eu tiver que fazer uma ligação de 220, é fase, fim de papo. Se eu tiver que fazer uma ligação de 110, o que é que eu vou observar aqui? Eu vou observar o seguinte, que a minha tensão de fase, ela é medida aqui dentro, ó. Ela é medida aqui dentro, nesta bobina aqui, nesta bobina aqui, nesta bobina aqui, ok? E para eu calcular isso, a minha tensão de fase, que é o nosso U, ele é igual à minha tensão de linha, que é a voltagem inicial, tensão de linha, sobre raiz de 3. Ora, se minha tensão de linha for 220, perdão, dividido por raiz de 3. A minha tensão de fase será 127 volts. Por favor, faça esse cálculo para vocês verem quanto que está dando aqui. Então eu tenho minha tensão de fase, que é 127. Aqui eu tenho 127. E aqui eu tenho 127 volts. Tá? Então, essas são as minhas tensões de fase. Agora, tensão de linha é aqui, ó, o meu V inicial. Esse V e esse V. O que ocorre para que exista neutralidade? Quando você recebe a energia na sua casa, ela tem 4 linhas, certo? Onde essa quarta linha, nós temos ela como sendo o nosso neutro. Então, eu vou colocar o neutro aqui, ó. Vou botar o neutro aqui, ó. Tá ligado aqui, ó. Aqui eu tenho o neutro. Para que
isso fica em equilíbrio, o que acontece? Imagine vocês que eu tenho aqui uma corrente de 10 amperes. Eu vou ter uma força vindo ao contrário de 10 amperes. Mesma coisa eu vou ter aqui, ó, uma corrente saindo aqui de 10 amperes e uma corrente chegando aqui de 10 amperes. Mesma coisa eu vou ter aqui, ó, uma corrente saindo de 10 e uma chegando aqui de 10 amperes. O que acontece? Desse lado vai chegar 10, desse lado vai chegar 10 e desse lado vai chegar 10. O sistema todo aqui, ó, por causa da neutralidade da linha que está chegando, nós vamos ter que a corrente N será igual a zero, devido à sua neutralidade. Isso em sistemas normais, tá? Se estiver em equilíbrio. Se não estiver em equilíbrio, tem que colocar ele na condição de equilíbrio. Como que a gente faz os cálculos? Nós já vimos anteriormente. Todos eles em situações de equilíbrio. Por quê? De desequilíbrio, onde que a gente vai encontrar o equilíbrio dele? Nós vamos encontrar nas rotações do próprio sistema, que é a questão de encontrar o valor de 120 graus. 120 graus. O que acontece? Você vai ter aqui uma defasagem de coordenadas, tá? Se você não tiver ele no sistema zerado, que é o sistema que a gente já viu, a questão de colocar ele em equilíbrio, a gente não vai ter a corrente equilibrada, a corrente neutralizada, ok? Na verdade, esse vídeo foi para explicar o porquê que isso aí fica zero. Observe, somente terá corrente no neutro se as cargas estiverem desequilibradas. Caso contrário, não tem corrente no neutro, certo? Aqui nós vimos o sistema equilibrado, tá? Isso só para reforçar, né, as nossas aulas que nós tivemos, tá? Hoje não vai ter exercício, isso é só uma explicação, mas eu vou mandar para vocês dois vídeos. Um vídeo é um vídeo animador com relação à ligação de fase, de tensão de fase e tensão de linha, tá? É um desenho animado, interessante, bem explicadinho, bem bonitinho. E o outro é uma visita virtual que vocês vão fazer na usina de Itaipu, para vocês verem como que é uma hidrelétrica em construção e em funcionamento. Desde quando ela começou, né, lá nos anos 70, que houve a união entre Brasil e Paraguai para poder fazer esta usina. Então as primeiras turbinas, depois a sequência de tudo que aconteceu na fauna e na flora, né, no meio ambiente, vocês vão ver que é um trabalho que não tem fim. O trabalho é do início até o infinito, ok? Parabéns a todos que me mandaram os exercícios, muito obrigado. E agora eu encerro a aula de hoje.